Então, para quem está chegando, eu acho que a maioria aqui é do curso, mas eu queria falar um pouquinho para a Carla, que é a primeira convidada, né, que já chegou aqui. Eu acho que a Annelisa está chegando daqui a pouco, mas aí a gente começa com quem chegar. A gente aqui é bem informal, na realidade é uma live bem informal, né, que a gente gostaria de fazer com algumas pessoas que nós estamos em contato, ouvindo a playlist. Né? Nós estamos aqui em um curso de extensão pela UFPE, chamado Múltiplas Linguagens, na aula de língua portuguesa, e estamos trabalhando com as oficinas. E as oficinas de linguagens, que é um conceito que eu estou trabalhando, estava fazendo um livro didático, mas não funcionou, e aí a gente resolveu transformar essa metodologia de trabalhar com oficinas, que Carla já trabalha e tantas pessoas no Brasil já trabalham também, mas pensando o jovem dos anos finais e dos anos iniciais e as crianças. E a nossa primeira oficina, né, que é uma oficina de 5 encontros, 5 semanas, ela gira em torno da canção. Na realidade, todo o curso gira em torno da canção e as oficinas também giram em torno da canção. Então, nesse curso, né, nós estamos trabalhando com a playlist, né? E surgiu então a ideia de ouvir algumas playlists. A gente escutou algumas sobre ciranda. E durante essa semana, a gente começou a ouvir playlist de outras pessoas. Né? Então, escutamos a playlist da Annelisa, que está chegando aqui. Já avisei ela que eu estou ao vivo. Ela deve estar entrando. E da Carla, né? Da Carla Vidal. São duas amigas, então essa live é uma live bem informal, né? Uma live assim bem de casa, bem dentro do nosso curso. E tem aqui algumas perguntas, algumas curiosidades, né? Que várias professoras que estão fazendo o curso já estão aqui conosco, além das monitoras. E a ideia, Carla, eu vou começar com você, tá? Porque a Annelisa deve estar chegando. Acho que aconteceu alguma coisa, então eu vou convidar a Carla para começar esse papo com a gente sobre a produção de playlists. Tá. Bem-vinda, Carla, também. Seja Olá, bem-vinda. gente. Já testou, já está dando certo. Que bom que a Ana também conseguiu chegar, né? Então, Carla, como eu estava falando, né, eu, na pandemia, em Portugal, resolvi começar um curso de extensão com professores e professoras da Secretaria de Educação, né, da GRE-Metrosul aqui, professores que trabalham em Pojuca, em Jaboatão, em Camaragibe, e é um curso sobre múltiplas linguagens, e a Legal. canção é o mote, né? A canção é o mote, e a gente começou a pesquisar. Na primeira semana que eu estava planejando, caiu no meu celular uma ciranda do Antônio Boa. Nóbrega e do Wilson Freire, Ninguém Solta a Mão, Ninguém. E essa ciranda acabou que o curso passou pela ciranda, a gente escutou uma playlist de ciranda, uma outra, tivemos uma aula maravilhosa sobre ciranda, live de Lia de Itamaracá, que coincidiu com o nosso curso. E a gente também começou a analisar o clipe que o Wilson Freire e o Antônio Nóbrega fizeram e conseguimos falar com a Sofia Freire. Ela gravou hoje um vídeo especialmente para o nosso curso. Então, eu até brinco. É um curso transmídia, porque a gente tem essas ferramentas. É Facebook, é agora live. Ajuda, né? Ajuda a fazer Ajuda essas muito, conexões mais muito. ágeis. É bem legal. Pois é. E aí um dos princípios é conversar com os autores das produções dos textos, que eu estou tentando falar isso para os professores, que agora a gente pode, não que não existia antes, mas abre uma possibilidade que eu possa conversar com as pessoas que produziram os textos, né? E você e a Ana Elisa produziram uma playlist, então eu queria conversar com vocês um pouco o que é isso, assim. Como é que surgiu essa ideia? Faz tempo que você produz playlist? É uma prática que você já tem? Como é que surgiu aí essa produção de playlist?
É uma prática, assim, quem trabalha com... Eu trabalho com um computador, né, sentado na cadeira o dia inteiro, praticamente, não é legal, não é recomendável, tá, gente? Não façam isso, mas enfim, é a vida, a gente tem que precisar pagar o boleto. Para deixar a vida mais leve, é só com música. Eu não consigo trabalhar, eu trabalho com criatividade também, então às vezes eu preciso me desconectar um pouco, relaxar, conhecer novas coisas, novos sons, essas coisas. Então eu tenho essa prática de selecionar, de fazer curadoria de música, né? Ainda antes desse advento, vamos dizer assim, das playlists, né? Porque hoje é mais fácil da gente organizar isso, porque a gente tem as ferramentas para criar. Eu sou da época, só pareço jovem, tá, gente? Sou velha. Da fita, a gente falou isso, da fita, fita cassete. Eu sou da época que a gente juntava a fita gravando no rádio, assim, né? Para fazer a nossa seleção. Colava com esmalte. Quando Era maravilhoso. Era maravilhoso juntar, fazer a seleção. Na minha época, quando eu era adolescente, era a época do axé. Então, eu fazia aquelas fitas de axé, só Bahia, do lado A e lado B. E aí veio a internet, né, mais ou menos 99, 2000, por aí, ficou um pouquinho mais fácil, porque a gente usava umas coisas chamadas Napster e Mesh. Eu baixava música de um jeito que não era nem muito legal, tá, gente? Era pirata mesmo, né? Enfim, a gente baixava as MP3 para fazer as nossas próprias playlists, né? Que na verdade era uma pasta no Windows, e ouvia em players tipo Winamp, não sei se a galera vai conhecer, mas tem uns players assim que a gente organizava nossas músicas, e eu faço isso desde essa época. Então, hoje, com as ferramentas que tem, né, Spotify, Deezer, YouTube, e agora o YouTube está investindo, tem o YouTube Premium, né, tem umas facilidades, é um paraíso. Eu acho uma coisa sensacional você ter uma ferramenta de busca, você colocar a Lia de Itamaracá e você achar, você ter acesso a música de Lia para compor a tua playlist. Até bem pouco tempo atrás isso era bem complicado, né? Você ia ter até o CD, o próprio CD era complicado. A gente falou muito isso, né? De que a gente já fazia uma playlist passando do LP para o cassete, ou gravando do rádio, né? Eu gravava, assim, eu falava, me sentia o próprio radialista, ou como eu fazia também. Brincante de quadrilha, e eu fazia que eu era o marcador da quadrilha. Então, dizia, agora vocês vão ouvir a música tal. Aí entrava um forró, né? Exatamente. E falando em forró, a sua playlist, assim, você tem outras além de forró? Eu tenho muita playlist, tá? Então, assim, eu vou resumir a esse período de pandemia, né? Que no início da pandemia, quando estava todo mundo, assim, eu acho que todo mundo ficou como eu fiquei aqui, meio depressiva, tal. No início da pandemia a gente não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Eu fiquei bem triste com todas as informações e esse volume muito grande, né? Essa infodemia, né? Que a gente chama de informação, não estava conseguindo separar as coisas. Eu fiquei muito triste. Então, para resolver isso, eu fiz uma playlist que chama Um Sopro de Esperança. Não sei se a galera tá lá no Spotify também e tá no Deezer também. Então, só com música que me jogava pra cima, sabe? Então, me salvou muito para trabalhar, porque eu chegava no computador e a primeira coisa que eu ligava era essa playlist, e eram músicas que me jogavam para cima e eu me desconectava um pouco desse volume de informações. Então, essa é uma que eu tenho. Eu tenho uma playlist de trabalho da Pipa, do escritório, né, que é a editora, né, que eu trabalho aqui. Tenho algumas playlists favoritas dos amigos, assim, eu tenho uns amigos que fazem muita playlist de trabalho, então eu gosto muito, e tenho muitas playlists temáticas, assim. Isso acabou virando também uma estratégia de marketing, tá, gente? Essa coisa de playlist. Se vocês entrarem no Spotify, vocês vão ver que o Gilberto Gil faz playlist com a curadoria dele. Então tem muita gente famosa que faz umas playlists bem bacanas, inclusive. E tem algumas marcas também que faz a playlist da faxina. Playlist faxina tem muito, não sei se vocês já viram, mas a Electrolux,
que é marca de eletrodoméstico, né? Tem uma playlist que é bem boa, inclusive, de faxina, então eu também uso muito isso. Vou fazer faxina, peraí que eu vou na playlist faxina e o negócio fica mais animado. Então, isso é muito interessante, né? Essas questões temáticas, isso porque a gente tá no plano da música, né? Ainda tem playlists com outros conteúdos, eu tenho algumas playlists que eu salvo, não são nem minhas, tá? Essas são salvas de podcasts temáticos, assim, com material de design, material de educação, então tem muita coisa. E inclusive eu tinha separado aqui eu tenho um amigo, né, o Danilo, que acabou de fazer uma também na pandemia, que era música para dançar com criança. E Que legal. bem interessante. Você postou essa aí. Foi aí que eu comecei a perceber, né, também nas suas postagens, que houve essa coincidência, né, que várias pessoas começaram a falar de playlist. Eu falei que legal, porque é a sintonia, né, é o que eu digo, é gente do bem, energia positiva que a gente precisa. E você foi postando ali vários comentários, né, muito semelhantes ao que a gente estava discutindo no curso, do tipo a curadoria, que é um conceito que a BNCC traz e que a gente também tem trabalhado já há um tempo, que os jovens podem fazer essas playlists sobre diferentes temas, né? O trabalho colaborativo, o Spotify. O Spotify eu acho que é o único que tem a ferramenta de você produzir uma playlist em colaboração com outras pessoas. Não é uma ferramenta perfeita, não, principalmente para professor, porque o professor vai querer controlar, de certa forma, o que é que está sendo adicionado ali, né? Porque é claro que os alunos vão trollar isso, né? Porque ela é aberta, ela não tem nenhuma forma de controle. Mas o Ribamar, lá no Piauí, fez um trabalho bem legal também, usando essa ferramenta de colaboração, para impedir essa trollagem da galera. Ele fez um formulário Google em que os alunos indicavam as músicas. Então, depois um grupo, né, selecionado por eles, dos líderes, alimentava, assim, sei lá, 5, 6 alunos, alimentava essa playlist no Spotify, que é o único que te dá essa possibilidade de você fazer uma playlist colaborativa, que é muito legal. Eu acho que vale a pena também você trabalhar com os alunos e até para discutir essa coisa de cidadania digital. Então, os professores, eu criei junto com a minha equipe, né, com as 3 monitoras, assim, uma atividade bem simples. Eles tinham que ouvir a tua playlist e falar algumas coisas. E aí surgiram algumas dúvidas, algumas curiosidades, e eu queria, assim, conversar um pouco sobre elas, né? Uma primeira curiosidade é como é que se deu a seleção, porque o forró, e até algumas pessoas falaram, ela escolheu o forró autêntico. Então, assim, teve alguns comentários assim, porque o forró tem de tudo, né? Você vai escutar, assim, Anastácia, Dominguinhos, Marinês, tem forró, assim, tem forró com uma pegada mais eletrônica. E aí os professores comentaram, mas tem Alcione cantando forró, mas também tem Luiz Gonzaga, também tem Chiclete com Banana. Então, eu tenho um CD de uma banda francesa tocando forró, que eu acho muito legal, assim, o forró tocado em francês, né? Legal. Então, como é que você fez essa... eu vou te passar a banda, é bem legal. Como é que você fez a curadoria dessas canções? Então, essa playlist, eu acho que toda playlist ela vai ter uma carga emocional aí, né? Que é meio como fotografia, né? A gente tem esse lance da memória, né? E que a gente registra e salva os momentos na fotografia. Eu acho que música é a mesma coisa. Na verdade, as sensações, né? Os sentidos. Tem o cheiro que a gente lembra, né? Remete a gente a alguma coisa. E a música também tem isso. Então, eu nasci em Caruaru, né? Caruaru tem uma festa de São João bem conhecida. É a capital do forró. Bem grande, é apenas a capital do forró. Então, vamos dizer que esse letramento em forró, ele vem sendo trabalhado desde que eu sou criança. Então, aquela seleção, ela é uma seleção totalmente emotiva, assim, né? Que são músicas que me lembram momentos da minha infância e da minha adolescência. Então, você vai ouvir muito. Ela começa com algumas músicas que são mais antigas, né? O forró mais autêntico, tem umas coisas de Luiz Gonzaga, que eram músicas que a minha avó ouvia, né? Que ela tinha os discos de vinil, né? Que se tocavam na vitrola.
E ela passava o dia ouvindo muito forró, então começou assim, com essas coisas mais antigas, que eu tenho uma memória muito forte ainda da minha infância, foi entrando nas coisas que a minha mãe ouvia. A minha mãe já é uma coisa mais recente, então minha mãe gosta de piada, tá, gente? Minha mãe é bem piadista, então ela curtia uns forróis que era na época que chamavam os forrós safados, sabe? Que era Genival Lacerda, Clemilda. Tem Talco no salão. Talco no salão, exatamente. né? Então, minha mãe gostava dessas coisas. E Quem tinha não os conhece a vídeos. Severina Chique Chique, que abriu uma boutique, né? Ele tá de olho na Bem boutique isso. dela, né? Bem isso. Então ela foi a playlist ela começa com Luiz Gonzaga lá mais antigo e vai evoluindo assim, até chegar nos forróis da minha adolescência, assim, porque eu ia pra rua dançar em Caruaru, tinha umas cirandas, né, que reuniam os adolescentes e a gente ia paquerar, né? A gente fazia uma cirandona lá na rua, tinha uns arraiais de rua em Caruaru, hoje tem muito pouco, mas na minha época tinha muito. E aí era aquele forró, mas, né, Chiclete com Banana fez muito sucesso na época que eu era adolescente, então a gente queria muito ir para o show do Chiclete. Então, toda aquela playlist ela é feita baseado numa relação afetiva que eu tenho com o São João, com o forró e com a cidade. Tanto é que ela surgiu na pandemia, porque eu estava muito triste, de novo, né? Tristeza motivando, que não ia ter São João. Eu falei, como é possível? É a primeira vez. Então, vou fazer 40 anos, tá, gente? E, assim, eu nunca vivi um ano sem São João. Então, isso para mim pode parecer bobo, mas eu não sei. Clécio vai entender melhor, que brinca São João aí nas quadrilhas, naquelas quadrilhas estilizadas, então ele vai Pois entender o quanto é ruim você ficar longe disso. E eu fui para Caruaru em junho, né, que meus pais moram lá, eu vou para lá quase todo mês, às vezes mais de uma vez por mês, e a cidade toda estava numa tristeza que, assim, esses caras precisam pensar em alguma coisa para dar uma animada, ou para a gente ter pelo menos um São João virtual. Então, a playlist E nem veio daí. fogueira, né? E nem fogueira podia ter, Nem né? Eu fogueira, soube que nem nem fogueira. fogueira. Não pode ter Pois nada, na verdade. Então, eu pensei em rememorar esses forrós para tentar alcançar todo mundo, né? Tanto a galera mais velha como da minha geração, e geração mais nova também, quando eu trouxe Fala Mansa, um forró universitário, né? Uma coisa mais recente, que eu gosto muito também, acho muito bom. Eu só não concordo muito com essa história do sertanejo que é forró, porque no Spotify você bota forró e sai uns sertanejos de Goiás, e aquelas coisas ali, e aquilo ali eu não entendo, ainda não consigo enxergar como forró, mas estou aberta. Se conseguirem um argumento bom, eu posso até mudar minha opinião. E aí eu fiz um levantamento de fotografia no Instagram também, sabe? Cada dia era uma hashtag, uma foto de festa junina por dia, porque eu tenho esse acervo, né? Eu tenho 40 anos de São João fotografado aí. 40 não, né? Porque eu não fotografei bebê, mas, enfim, muitos anos eu tenho. Muitos anos eu tenho. Então, todo dia eu postava uma foto de festa junina lá em Caruaru para tentar engajar essas pessoas. E aí eu não imaginava que fosse ter um retorno tão bom, porque as pessoas chegaram nessas imagens. Ah, eu lembro esse ano, eu fui nesse lugar, eu ouvi essa música. E aí é tudo afetivo, entendeu? E eu acho que essas coisas são muito interessantes de você apostar, né? Porque é mais fácil você fazer uma curadoria baseada nas coisas que você gosta, né? E aí você vai rememorando. Isso você fala é muito importante, assim, eu acho que é outra relação com essa nossa atividade do curso, porque os professores e professoras estão criando uma playlist ou sobre músicas da infância. Estou curioso para saber o que é que as pessoas escutavam. A gente colocou lá Abelhudos, Trem da Alegria, era o que eu ouvi, a gente comentou um pouco sobre isso, mas assim, como a gente vai ver. Ou eles vão escolher uma playlist da adolescência, que também marca E muita gente falou isso quando escreveram lá no texto. Falaram muito da memória afetiva, da memória coletiva, da nostalgia. Muitos lembraram das famílias, do forró, do São João. Então, assim, foram comentários bem, bem positivos. Como o nosso tempo tem também isso, né? O Insta tem uns tempos aqui, né? Acho que ele cai, 1 hora, né? Tem uma hora ele te derruba. Pois é, daqui a pouco ele derruba, assim, porque tem a Ana aí esperando. Mas eu vou te fazer uma pergunta, vou conversar com a Ana e de repente a gente volta, se você puder, tiver disponibilidade, para fazer uma pergunta
final aí sobre essa questão da Antes de importância, né, uma de trabalhar hora, com playlist. tu encerra e abre outra. Porque, Pronto, para não pois perder, porque é, senão ele te chuta mesmo. pois é. E aí eu queria, assim, te perguntar um pouco sobre a escolha do Spotify, assim, se foi uma escolha que você já conhecia, se ele te permite algumas coisas que os outros não permitem, enfim. Então, eu comecei, Clécio, no Deezer, que era uma plataforma. Eu acho ela mais limpa, não sei, ela é clara também, o Spotify é escuro, tem essas coisas também, né, que me atraíram. Mas o Deezer não é tão ouvido como o Spotify. Então eu me sentia meio que um bicho grilo lá, sozinha no Deezer, sabe? Então a rede, a internet, né, esse cenário digital tem muito isso. Às vezes você tem uma relação muito boa com a ferramenta, mas as pessoas não estão lá, né? Então as pessoas precisam estar lá. É o que acontece muito agora com o TikTok, que tem muito adolescente, muita galera lá. Então, assim, se você quiser conversar com essas pessoas, tecnicamente você tem, né? Eu não gosto de dizer isso, é muito forte, você tem que estar lá, mas se você estiver lá, você vai conversar mais fácil com essa galera. Então, muita gente ficava, Carla, cadê essa playlist no Spotify? Carla, cadê essa playlist no Spotify? Carla, cadê essa playlist no Spotify? Eu fiz, eu vou conhecer esse danado desse Spotify. O Deezer era mais fácil para mim, porque eu tinha uma conta de dados que me dava o Deezer. Mas, enfim, eu Sim. fui vencida e realmente o Poucas pessoas Spotify... acessam, né? O Spotify, muita gente acessa, é uma plataforma bem maior. E o que é que acontece com plataformas maiores? Tem mais música lá. Então, o acervo musical do Spotify é diferente do acervo do Deezer e da Amazon Music, que é outro que eu também uso. Na Amazon Music não tem nada de forró quase. Então, eu não conseguia eu fazia as pesquisas, né? Porque quando você faz essa curadoria é um processo de pesquisa, né? Uma Sim, investigação. pois é. Então, eu lembrava de uma música, tipo, ai, aquela música da Eliane, a Rainha do Forró, maravilhosa, que eu dançava muito. Vou lá atrás, a Eu Eliane nem tá gostava. lá. Nem tá na Amazon Eu Music, tinha a uma Eliane não. fita da Eliane. Eu tenho um Alguma CD coisa sobre o mar. Eu maravilhoso, tenho uma velho. fita. Eu tenho que consertar o meu som, porque eu tenho umas caixas aqui. Eu acho que tenho bem umas 100 fitas ainda. Eu quero ouvir. Eu quero A Rainha do lembrar. Porque tem Forró. muito. A Rainha do Forró. Acho que eu tenho 2 fitas da Eliane ainda. E aí, ela não tava nas outras plataformas. Eu fiz, cara, vamos lá no Spotify, né, que tem um acervo maior. Quando você chega no Spotify, tem um CD dela lá completo. Então, assim, né, ficou difícil competir com as outras. E o Spotify ainda tem esse lance da playlist colaborativa, que eu comecei a Pois é. usar com os clientes. Assim, a gente faz os grupos de projetos, né, de trabalho, cada um tá num lugar do Brasil. Então a gente, vamos montar nossa playlist. Aí todo mundo monta e todo mundo fica ouvindo a mesma playlist. É bem engraçado isso. Aí o Ô, Spotify Carla, facilita. os professores aqui estão perguntando, né? É uma coisa que eu acho bem interessante que você podia falar um pouco sobre a questão de censura. Eles perguntam, tem censura para postar depois que você faz uma playlist, divulgar, e a questão dos direitos autorais, né? Eu acho que Só você poderia entra falar um nessas pouquinho. plataformas se tiver liberado, tá, gente? Então, essas plataformas de streaming de música e de streaming de vídeo. O YouTube é um caso à parte, não vamos falar dele agora, porque o YouTube, o usuário pode upar, né, subir o próprio material. No Spotify, você não sobe o seu próprio material. Então, o que está lá é disponibilizado em comum acordo entre as gravadoras, as distribuidoras e o artista. É por isso que tem coisa que está no Spotify e não está no Deezer, nem está na Amazon Music, porque só foi negociado lá com o Spotify. E o Spotify tem os contratos de exclusividade, sabe? Isso faz parte do business, né, da coisa. Então, você pode fazer sua curadoria tranquilo. Agora, o que pode acontecer? Sabe quando você está lá no Netflix assistindo o seu seriado e de repente você procura ele não está mais lá no catálogo? Isso pode acontecer, o contrato pode acabar, ou como aconteceu agora recente com Chaves, né, que sumiu do SBT porque deu treta lá no... Pois é. Então, isso pode acontecer, mas assim, não vai ser nada relacionado a você, e de repente você está lá na playlist e vai sentir falta de uma música, você já sabe que ela foi removida por alguma questão dessa aí, de contrato mesmo.
No São João eu tentei fazer uma playlist, mas nem sei se era uma playlist pequenininha aqui mesmo nos stories do Instagram, né? Cada dia postando um forrozinho. E aí eu também fui descobrindo muita coisa. Eu acho que quando a gente faz uma playlist, tem também essa coisa de como a gente entra numa livraria e vai procurar um livro, mas encontra vários, né? Você vai procurar uma puxa o canção outro. e escuta a mesma canção na voz de outra pessoa, ou em outro ritmo, ou até uma parecida. Porque às vezes você lembra uma parte, lembra um título, enfim. Eu acho que essa busca também é bem legal, assim, que faz a gente descobrir muita coisa. Acontece muito de você estar em casa, assim, ou na rua, ou ouve uma música, ou alguém canta e tal, você faz, eita, essa dá na minha playlist. Então, eu acesso no celular mesmo, já procuro e jogo lá na playlist. Tanto é que eu sou exagerada, né? Já tem quase 7 horas de forró lá. Então, né? Ninguém pode dizer que não tem forró no Spotify, porque tem. Carla, eu agradeço essa primeira parte. Eu vou chamar a Ana agora. E aí, se der, a gente volta com você novamente para fazer uma finalização. Eu vou ficar online aqui que eu quero ouvir a Ana. Tá bom. Tá ótimo. Obrigadão, viu? Nada, eu que agradeço, gente. Beijo, gente. Até mais tarde. Tchau. Oi. Oi. Eita. Olá, gente, tudo bem? Olá, tudo bom, menina? Eu trabalhando tanto, você também. Todos assim, nós, né? Estamos loucos. Só assim, para fazer essa conversa bem informal, porque coisa boa. Nós estamos aqui em um curso, né, que no meio dessa pandemia, no meio de tudo isso, me chamaram para fazer uma fala em um trabalho bem legal aqui da gerência de ensino, e eu acabei dizendo, olha, eu quero falar, mas eu queria fazer um curso, vocês topam? E aí a Secretaria de Educação de Pernambuco, uma gerência específica, que é a Metrosul, topou e os professores toparam. Então, eu estou em um curso com mais ou menos 60 professores, 30 pela manhã, 30 à tarde, mais ou menos, discutindo aí as múltiplas linguagens. Então, tudo de bom, né? Bom demais. Diversão garantida. Você imagina. E é um curso que, assim, tem uma página no Facebook, tem uma página no Instagram e tem o Google Classroom. Então, é de domingo a domingo a gente conversando, discutindo, e o curso gira todo em torno das canções, né? Então a gente começou aí pensando essa canção mais oral, mas a gente vai trabalhar também videoclipe, abertura de novela, canção na televisão, capas de disco, enfim, vai ser múltiplo mesmo. São oficinas. Aí na primeira oficina, Ana, a gente está introduzindo os conceitos, né, de letramento, de multimodalidade. Hoje a gente falou um pouco da diferença entre trabalhar com as práticas de letramento e o alfabetismo, né, que a gente sabe que é importante, mas não dá para reduzir o currículo ao alfabetismo, né? A gente precisa ampliar. E aí surgiu essa ideia de ouvir canções. A gente escutou algumas playlists. E foi quando eu te mandei um e-mail e você disse, eu tenho também uma playlist. E aí foi muito legal, porque é uma playlist sobre chuva. E eu vou começar a pergunta sobre isso, assim, como é que surgiu essa ideia da playlist? Você tem outras? Todo mundo ficou curioso, né? Assim, apesar de você explicar um pouco, mas chuva, você parece que perguntou aos amigos para indicar canções para ouvir nos dias de chuva, mas as canções falam de chuva. Como é que foi esse trem aí? Pois esse trem, assim, eu sempre gostei muito de música, aí vocês estavam falando aí, eu estava pensando, eu acho que eu sou mais velha que os dois. E aí tinha essa coisa da fita cassete, né? Então isso já era playlist. Aliás, uma coisa engraçada, eu tinha umas coisas assim, meio conflituosas na minha cabeça, assim, eu sempre tive vontade de ser locutora. Olha a viagem. Eu achava legal demais, eu queria ser locutora de qualquer coisa, de rádio. Ao mesmo tempo, eu nunca gostei de ouvir rádio. Olha que viagem mais louca, né? Por que eu não gostava do rádio? Justamente por causa do locutor. Que atrapalhava. Me atrapalhava. Não, mas aí o que mais me incomoda no rádio é eu não escolher. Aí que tá o lance da curadoria, né?
Pois é. Eu sempre fui mandona. Então eu achava muito chato que o meu gosto nunca bate. Desde criança, meu gosto não bate muito com o que está tocando. Então eu sempre fui assim, eu gostava de... Meus amigos tinham, meu primo, eu tenho um primo mais velho, que ele sempre tinha os discos. Ele sempre tinha os discos antes de todo mundo. E aí ele me emprestava os discos, eu levava para casa e pegava só as músicas que eu gostava e gravava minha fita, né? Então é um pouco isso, né? Só que com outra tecnologia, analógica, etc. Então, eu tenho até hoje caixas e caixas de fita cassete. Claro que eu não tenho mais onde tocar, né? Mas eu não jogo fora de jeito nenhum, tá tudo aqui. E aí eu fazia essas coisas com os discos, era rock dos anos 80. Aí a rádio me incomodava, porque para cada uma música legal que eu queria ouvir, 9 eu não queria ouvir. E para completar, o locutor começava a falar antes da música acabar, né? Ele, não sei o quê, 10h20, né? Sim, E eu falava, que coisa chata, eu achava aquilo chato e achava... É o estilo de locução. Quando o meu pai ouvia rádio, ele ouvia umas rádios de gente velha. Então, era aquela locução mais sóbria. Aí eu achava mais bonito, aquele locutor que espera a música acabar e fala 22h33. Não sei o que. Aí eu falava, esse é legal. Eu ficava encantada com as vozes, né? E eu tinha vontade de ser dubladora, porque eu sabia imitar os desenhos animados, né? Ficava achando que você gosta da voz, assim, eu acho muito legal. E meu pai trabalhava no hospital, às vezes eu ligava lá só para ouvir aquela mulher do telefone que chamava no hospital inteiro. Atenção, doutor Gilberto Ribeiro. Aí eu, que legal! Era só para ouvir ela falar. Então, assim, eu gostava desse universo, mas não gostava de... eu não gostava de ouvir a música que eu não escolhi. E geralmente não gostava das músicas que estavam tocando, não gosto até hoje. Resultado, não ouço rádio de jeito nenhum, nem sei o que está acontecendo, não sei o nome do povo, morre um de vez em quando, causa maior comoção, aí eu fico sem entender nada. Eu não sei quem é, nunca ouvi falar, porque eu fui ficando com as minhas listas. E as minhas listas significa hoje o pendrive que está no carro. Então, na verdade, as playlists da minha vida estão tocando num pendrive lá no meu carro. Não ouço música em casa, não ligo o som. Minha casa deve ter uns 4 aparelhos de som. Estraga tudo porque eu nem ligo. Não ouço, não sei porquê. A minha casa é um silêncio, assim, sabe? Silêncio sepulcral. Mas quando eu entro no carro, não dá. O carro só anda se eu ligar o rádio, entendeu? Ou melhor, ligar o som, né? Então eu ouço muito dirigindo. Para mim, se não estiver tocando uma música, é esquisito. Aquele barulho de trânsito me incomoda, me cansa, e aí eu boto o que eu quero ouvir. Sim. Então eu faço a minha lista, saio catando de onde dá, assim, CD, gravando de algum lugar, alguém tem o MP3, me passa. Outras vezes a gente arruma aqueles programas que baixam direto do YouTube. Você craqueia um pouco, né? Tira do YouTube, desce o MP3 e ponho no pendrive. Então eu fico ouvindo só coisa que eu quero ouvir. E quem entra no carro comigo fica meio chateado, porque eu às vezes ouço o mesmo, não é exagero, o mesmo pendrive 1 ano. Sem exagero nenhum, não me canso. Então agora, por exemplo, aí meus amigos mais próximos têm um pouco noção do meu gosto, eles falam assim, então eu vou te apresentar umas coisas. Aí eles fazem uma playlist num pendrive para mim, eu começo a tocar no carro e aprendo aquelas canções. Não é uma coisa que eu conheço. Eu acho que passa um pouco por aí, a curadoria de alguém em quem eu confio, né? Uma pessoa que eu sei, essa pessoa, acho que ela vai saber do que eu vou gostar. E aí eu decido aprender aquele som. Eu nunca ouvi falar naquela banda, nunca ouvi falar naquele povo. Aí eu começo a ouvir e achar, que legal. Daqui a um tempo eu já sei de cor e tal, aí eu aprendo muito a ouvir música assim, com as indicações, ou seja, as curadorias de outras pessoas. Então, acaba que eu tenho um canal do YouTube há muito tempo, mas não fazia muita coisa com ele, não. Aí teve uma época que estava chovendo muito aqui em BH, aqueles assim, 20, 30 dias direto de chuva, você não consegue fazer nada direito, né? Você sai na rua, tem que ir cheio de coisa. Aí eu
fiquei com aquilo lá, gente. Aí comecei a pensar, assim, vinha na minha cabeça, sabe? Chove, chuva, essas músicas que falam de chuva. Eu sei que você canta nas lives, né? Já pediram para você cantar. E pior que é. Aí eu ficava, assim, que vinha pedaço, sabe? Na rua, na chuva, na fazenda. Tudo que tinha chuva, vinha. Aí eu botei no Facebook. Gente, vocês sabem de música sobre chuva? Aí alguém já colocou, chove lá fora e aqui. Aí eu fui anotando. Aí nós começamos a fazer uma playlist. Então ela foi super colaborativa. Eu nem sei quantas pessoas participaram. Todo mundo começou a lembrar música de chuva e eu fui catando no YouTube. Algumas não estavam lá. E a maioria estava, então eu fui escolhendo, porque às vezes não tem, e às vezes tem várias versões da mesma música, né? Então eu tinha que fazer, inclusive, a curadoria de qual versão que eu ia pegar. Pois né? Se eu ia pegar uma coisa... Tem muita música também internacional, né? Que falam sobre... com um monte de... Aí eu ia lá e escolhia uma que tinha o clipe mais legal. Ou então, por exemplo, a que era mais oficial, a que era a gravação mais antiga. Alguma coisa assim, algum critério desse. Aí fiz a playlist, então divulguei a playlist, um monte de gente, legal, todo mundo baixou, né? E a Cris Cavalcante aqui falando, né? Gostou da playlist. Adorou, e aí eu comecei a ouvir aquelas músicas sobre chuva, com chuva, que tinha a ver com chuva. E foi muito divertido, mas foi um negócio assim, meio... aí, pessoal, alguém sabe música de chuva? E aí eu fui juntando lá e deixei ela lá aberta, né? Fiz um esquema para todo mundo. Então, uma coisa que dá para você fazer, no caso ali, ela foi temática, né? Ela não tinha a ver com gênero musical, nem, igual vocês falaram aí, né? Uma de forró, uma de... Ela tinha a ver só com o tema, podia ser qualquer estilo. Né? Aliás, deve ter tudo ali, tem rock, né? Tem um monte de coisa. Tem muito rock, disseram assim, um professor falou, eu acho que a Ana ama rock, porque tem muito rock. Sim, é verdade. Perceberam isso. Meu negócio é rock mesmo. Já foi mais rock. Hoje eu tô mais suave. Mas assim, ali tinha um tema só. Então você pode fazer playlist com o critério que você quiser, né? Se você quiser fazer, eu quero, igual essa aí que a Carla falou, música para dançar com criança. Isso, né? Aí depende do que você quer fazer. É muito legal, eu acho. Os professores estão fazendo assim a playlist de músicas que lembram a infância, que lembram a adolescência, que lembram a pandemia, né? Mas a gente discutiu muito hoje no curso essa ideia de que a playlist abre muitas possibilidades, né? Você pode fazer uma playlist, por exemplo, de poemas que foram musicados, né? Ou, por exemplo, demais. A mesma canção com vários intérpretes, né? Por exemplo, tem uma canção que o Rapa canta e que Luiz Gonzaga também, enfim, você pode fazer assim uma playlist. Nossa, dá para fazer tudo, música de filme. Até hoje uma professora falou, os alunos poderiam na disciplina de história, por exemplo, lá na época quer estudar, por exemplo, os anos 60 e está estudando, fazer uma playlist sobre as canções para poder compreender o momento histórico, né? Surgiu até playlist. Sim. Vamos fazer eu até dei a ideia, vamos fazer uma playlist de um romance, e aí você vai fazer a trilha sonora das personagens. Do romance. Essa da história aí me lembrou uma coisa, imagina que pesquisa legal, você pedir uma playlist de músicas censuradas pela ditadura. Então você teria que pesquisar a ditadura, o que foi censurado na época, que hoje pode tocar livremente, né? E a galera ia ter que descobrir, inclusive isso, né? Quais foram censurados, por que foram. Tem essas histórias todas, né? Letras que tiveram que ser modificadas, né? Canções que passaram batido, que a censura não sacou muito. Pois é. Né? Pois é. Às vezes tem duas versões, né? Às vezes ela foi... Naquele momento ela saiu com uma determinada versão e depois voltou, tem uns hinos, né? Uns hinos, tipo o Geraldo Vandré, né? Essas coisas que viraram hinos, assim. Então, é infinito isso, né? Essas possibilidades são infinitas. Pois é. E por que o YouTube, assim? Foi porque você já tinha um canal e aí
começou Pois a que eu fazer... tinha o canal e porque tinha a opção também de ver, né? De ver o cantor, de ver o clipe, às vezes, de ver o cara ali. Tinha coisa que eu não conhecia, eu queria ver quem era. Então não era só ouvir, tinha coisa da imagem. Ah, Né? pois é, eu E vi era uma o canal que eu tinha mesmo. da Miriam, a Miriam Makeba, né? Cantando Jorge Benjor, né? Achei lindo aquilo ali. Não Pois é, tem conhecia. coisa tinha coisa que eu também não sabia. Aí quando eu fui pesquisar, eu fui esbarrando em coisas legais, né? Porque uma coisa puxa a outra, né? O hipertexto. Então eu chegava lá, descobria um outro negócio lindo. Tem uma música que é famosa do Simon e Garfunkel, aquela The Sound of Silence, que é uma música famosíssima, linda. Tem uma mulher, uma espanhola, que canta essa música, é uma coisa espetacular, assim. Você vai descobrindo intérpretes fazendo aquilo, né? Que você nunca imaginou. Um povo que não circula muito por aqui, né? Famoso lá na Finlândia. Aí você Pois é. descobre. E os professores gostaram muito das duas playlists, né? Porque nós escutamos no início do curso, assim, da oficina, umas playlists de ciranda para pensar essa coisa do multicultural aqui mesmo. É muito, muito forte a ciranda pernambucana. E a gente foi estudando ali de Itamaracá, até uma professora de música veio conversar com a gente sobre a ciranda, o surgimento dessa ciranda aqui do Nordeste, né? Que é um ritmo bem específico, mas eu vi na tua playlist, por exemplo, Cordel de Fogo Encantado, e até hoje a nossa aula começou com Chover, que é uma canção assim, belíssima, e que você tem um hibridismo, assim, que retoma questões de culturas indígenas, da chuva, do Mateus, né, e a gente começou a pensar do cavalo marinho, enfim, tem do C.H. Deraldo, então assim, a letra também, uma poesia assim, além do instrumental, então assim, achamos, né? Eu gostei muito dessa, porque gosto do Cordel de Fogo Encantado, e aí, quando eu vi, eu falei, nossa, que massa, né? E comecei a aula hoje. Aí é uma coisa cultural, né? Pura. Vocês devem ter um sentido diferente do meu para isso. Né? Pois é, porque sim, a minha cultura né? a minha cultura mineira que é outra. O meu ouvido, eu amo o Cordel do Fogo Encantado. Aliás, era um CD que eu ouvia assim, né, continuamente. Fui a vários shows deles aqui. Eles faziam shows nos lugares pequenos, então você via bem de perto. Gosto muito do Lirinho declamando. Sim, mas eu tenho certeza que vocês entendem melhor as letras deles. Por isso que você está falando aí. Tem umas coisas que vocês entendem que a gente não entende aqui. A gente gosta da banda, né? Sim, porque a gente vai fazendo tem uma música, tem uma música que eles, num dos CDs deles, que eu adoro, eu canto em casa, assim. Não, é porque ela sempre vem, e eu não sei se ela é alguma coisa mais da cultura daí, não sei, é aquela assim, seu boiadeiro por aqui choveu, você sabe o que é? É de chuva também, chuva também. Eu tenho impressão, ela tem uma coisa muito, e é isso, choveu que amarrotou, foi tanta água que meu boi nadou, é isso. Pois E às vezes eu fico aqui em casa fazendo qualquer coisa e começa, seu boiadeiro por aqui, choveu. É uma coisa muito baião, não sei, ela tem uma coisa forte, assim, sabe? A Carla tá falando aqui, chuva no sertão. Adoro, é um negócio que vem muito na minha cabeça. É linda, linda. Cordel gravou, eu não sei se é coisa deles, não, mas não tem cara, não, Parece uma coisa da cultura da região que eles regravaram. Não sei se eu estou certa, mas é lindíssima. O pessoal sabe aqui, ó, tá todo mundo falando. Pois é. E você tem acompanhado assim também algum trabalho nas escolas, assim, você que tem pesquisado, assim, saindo um pouquinho do lado pessoal, né, que a gente não pode separar muito, é o que eu tenho discutido no curso, né? As práticas sociais de letramento precisam entrar na escola de uma maneira
tranquila, sabendo que há práticas impossíveis da escola poder trabalhar por vários motivos, né? Mas a playlist parece que é algo assim que é mais possível do que outras práticas de letramento que exigiriam, às vezes, sei lá, não posso conseguir... Imagine, não dá para fazer uma propaganda de outdoor, né? É nesse sentido que eu estou falando, porque exigiria uma qualidade de fotografia, de papel, de máquina, de uma equipe de design, né? Mas a playlist é algo bem possível, né, de ser realizado, né? Como é que você vê também esse lado, assim, do ponto de vista da escola se apropriando dessa prática? Você sabe que eu não vejo muito no trabalho com playlist. Eu nunca trabalhei, mas não vejo ao meu redor também. Eu não sei se o pessoal acha tão rotineiro que nem pensa nisso, sabe? Assim, não sei por que as pessoas não atinam, né? Assim, a quantidade de possibilidades em torno. A Ercília falou aqui que é um ponto de Umbanda. Você viu? Que eu não sabia disso, Ercília. Ela fala que esse negócio que eu cantei aqui é um ponto de Umbanda que o Cordel tá associou a chuva no sertão. No final da canção. É porque é uma canção muito longa. Eu adoro. Né? Ela tem quase 5 trecho. minutos. Aí no finalzinho eu acho que deve ser. Muito legal. E uma professora justamente falou isso, que ela não entendia no início da oficina, a Rosiane, não sei se ela está por aí, e até me emocionei com a fala dela hoje no final da oficina da tarde, porque ela falou que como a playlist abre possibilidades para tantas coisas, assim, que nem eu também... Eu sabia que poderia dar samba, mas não saberia que pode resgatar memórias, que pode resgatar curadoria, que tem a ver com a questão, assim, com muitas possibilidades. Fazer uma playlist de canções de Cabo Verde, fazer uma playlist de canções, né, que falam de determinadas, sei lá, e a gente discute bem. Betânia tem lá, às vezes, uma curadoria no CD de canções sobre o mar, por exemplo. Sim. Mas eu posso, por exemplo, pensar, às vezes eu estou lendo Tieta, de Jorge Amado, ou estou vendo, né, uma obra de Caymmi, enfim, fazer também, às vezes, relações, né, com a literatura, com a pintura, com outras artes, enfim. Playlist, para mim, tem uma coisa na minha vida. Playlist teve muito a ver com isso que eu falei de mediação. Quando você quer que alguém goste de alguma coisa, sabe? Assim, tem um pouco esse sentido de sedução, assim. A pessoa te entrega uma playlist, que hoje pode ser digital, né? Mas para você aprender alguma coisa. Então, aconteceu muito isso para mim. E acho que eu fiz com amigos tal, e fizeram muito comigo. A pessoa te conhece ou quer que você aprenda aquilo, aí ela faz uma seleção buscando você. Assim, eu vou começar com essa canção, porque essa é mais palatável. Aí a segunda vai ser essa que você vai gostar. Essa terceira tem um solo de guitarra lindo, preste atenção. Eu ganhei muitas fitas que eu ganhei e CDs de playlists feitas por alguém, que na minha adolescência a gente se dava isso de presente, sabe? Fazer uma... A gente não chamava de playlist, né? A gente falava outra coisa. Mas e vinha sempre com uma carta. Era meio assim um tutorial. Vinha com tutorial, sabe? Porque aí a pessoa explicava as escolhas. Então, assim, eu sei que você gosta de voz bonita, grave. Então, eu escolhi esse aqui, que o vocalista é muito bom, essa outra aqui tem um solo de saxofone, essa aqui tem não sei o quê. E aí você ia caminhando pelas pegadas que a pessoa deixou para você. E eu acho isso fantástico. É uma mediação parecida com o que podia ser com a literatura, né? Na literatura a gente podia fazer playlists de livros. Pois é, muita coisa. Eu também, eu tenho memórias desde presente também, até a minha esposa deu algumas fitas de Belchior que ela gostava, e eu consegui fazer uma playlist ali, uma curadoria. E eu morei fora também um tempo, e aí era muito legal também receber playlist de amigos que estavam no Brasil, que faziam uma curadoria, até para não perder um pouco das canções que estavam
acontecendo naquele momento, né? E às vezes eu tenho uma memória, não que eu estava aqui, isso foi de 94 a 96. Mas aí eu lembro dessa fita que eu ganhei, né? Por exemplo, aqui em Olinda teve o reggae, né? Que nesse período teve assim um auge. E teve até um cantor. Eu conheço todas as canções dele, mas eu assim não vivi aqui o auge, mas por conta da fita que fui lá para o outro lado do Atlântico, e aí eu consigo recuperar essa memória afetiva, tanto com os amigos, né, que enviaram, quanto com essa memória mais coletiva, né, de saber um pouco do reggae que circulou aqui nessa região. Muito legal. É muito interessante. Então, Ana, eu acho que daqui a pouco eu estou assim, olhando só o relógio, porque você sabe mais do que eu, né? Porque essa é a minha primeira. Vai cair. Assim, daqui a pouco a gente vai cair. Então, assim, eu queria te agradecer muito. Eu sei que você tem uma vida, nossa, super agitada, com muitas lives, muitas coisas, bancas, trabalhos, enfim. Mas foi uma conversa, assim, muito legal. A tua playlist também sacudiu muito aqui a galera. Que bom, que bom. E a gente vai continuar falando. A minha coletiva. Tem até algumas sugestões aqui que fizeram, eu vou te passar depois, porque falaram aqui, olha, falta Singing in the Rain, November Rain do Guns N' Roses, os professores foram colocando algumas canções, eu vou te passar também para você, quem sabe. Muito legal, pode passar, a gente soma lá. Muito então, obrigada, querida, viu? Foi um prazer, viu? Beijão aí. Prazer foi meu, beijão. Até logo. Tchau. Oi. É chato, né? Se você não remover. Não, é difícil. É porque assim, o dia foi cansativo. Os professores estão desde as 8 da manhã, né? Então, assim, eu não queria ficar mais tempo, assim, com respeito não à temática, mas a eles, porque a gente começou às 8 da manhã aqui. E já está um pouco tarde, assim, para quem tem uma série de coisas. É pouco tempo, a Bianca está falando, né? Olha aí, Marli, que live maravilhosa. A gente faz mais. Mas a gente vai marcar outro momento. Queria também que você fosse lá em uma das aulas, a Ana também. A gente pode ir fazendo aí essa ciranda, que ninguém solta a mão de ninguém, né? Com certeza. E eu já anotei, viu, as ideias posso compartilhar com a rede de professores, porque tem ideias sensacionais aqui de playlist. Eu tenho 7 anotadas aqui, que saiu dessa live aí. Não, pois é, pode compartilhar. E aqui tá chovendo, né, em Olinda e São Lourenço, aqui em Moreno, Moreno em chuva, Pernambuco todo Olinda chovendo, também. Então a gente vai ouvir, Olinda também. Agora nós somos vizinhos, né? Temos que. Adoro morar em Olinda. Amo Olinda. Também estou gostando muito. Já morei, mas agora o retorno para Olinda foi ótimo. Tem que fazer uma playlist sobre Olinda, né? Tem tantas músicas, né? Gostei, vai sair, hein? Essa vai sair. Eu acho que eu vou fazer. A minha vai ser sobre essa. Não chore, menina bonita, se Deus quiser, né? Beijo na matinha. Então. Vamos lá. Gente, foi um prazer. Agradeço a todos os professores e professoras que estão aqui. A Carla, a Ana. Obrigada, gente. Obrigada pela atenção, pelo convite. Não, vai ser... Vamos nos falando, então. Então, um abração, Carla. Muito obrigado. Beijo para vocês. Façam playlist, ouçam música e compartilha com a gente. Pois é. Eu vou te mandar as playlists que elas fizeram e eles... Que aí você pode até compartilhar aí essa ideia nossa também. Vou escrever sobre e vou compartilhar, tá? Minha vida é compartilhar o que vocês estão fazendo. Tá ótimo, tchau. Beijo, gente. Boa noite. Tchau.